Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, quinta-feira, dia 23 de novembro, às 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. O tema de hoje, com certeza, vai mexer com os religiosos, principalmente os religiosos evangélicos. O tema de hoje é o seguinte: que história é essa que ambos são uma só carne? Livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Eu imagino que aqueles religiosos que bisbilhotam, os nossos canais, os canais da graça de Deus. Por que bisbilhotar? Porque muitos deles vão lá nos canais da graça de Deus para criticar, para chamar os pregadores da graça de Deus e todos os irmãos que hoje têm o entendimento acerca desse evangelho, que tem a mente ativada, de herege, de desigrejado, de falso profeta, de anticristo. Enfim, são os inúmeros adjetivos dados por eles a nós. Quando nós os chamamos de irmãos, quando nós os chamamos de filhos de Deus, quando nós afirmamos que eles são eleitos, que são predestinados, são propriedade exclusiva de Deus. Ninguém arrebata os filhos de Deus que lá estão das mãos de Deus. Independente deles ainda não terem o entendimento. Mas eles nos tratam totalmente o contrário do que nós o tratamos. Porque a graça nos leva a amá-los. Não carregamos conosco ódio contra eles por nos tratarem assim. Pelo contrário, amamos cada vez mais. A nossa preocupação é que eles também tenham o entendimento. Nos dias de Paulo, Paulo dizia assim: eu oro a Deus para que lhes dê entendimento. Essa também é a nossa oração, para que os filhos da livre, que lá estão, tenham também o entendimento acerca do evangelho da graça de Deus. Porque o que nós queremos é que os nossos irmãos reinem em vida, cresçam em graça e no conhecimento, que eles avancem cada vez mais, que eles saiam debaixo de preceitos e doutrinas dos homens, dos achismos, que eles possam apenas se submeter ao Espírito. Porque os filhos de Deus não têm que viver debaixo de autoridades de homem algum. Mesmo que eles lá digam que são chamados, que são vocacionados, que Deus os separou, que Deus lhes deu essa autoridade, a gente sabe que não existe fundamentação para isso. Isso são ostentações que eles adquirem e saem repassando aos outros dentro desses lugares que eles chamam de igreja, que são templos religiosos. O ministério é do Espírito. Os filhos de Deus são tão somente guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. A graça nos faz reconhecer um único Deus soberano, que reina sobre tudo e todos, Senhor de todos. Que ninguém pode ir contra a sua vontade, os seus desígnios, frustrar, porque tudo é a vontade desse único Deus soberano. Então, nós amamos os nossos irmãos e queríamos que, ao entrar nos canais da graça de Deus, eles assistissem do começo ao fim, mas não, muitos vão lá ver o tema e já começam a tirar as suas conclusões pelo tema e já começam a julgar. Alguns vão lá no comentário e escrevem:
eu vou e removo, que eu não vou perder tempo em respondê-los. Outros comentam porque a gente sabe que isso acontece. E algumas pessoas que ainda estão lá, que ainda têm uma amizade com a gente, contam a opinião deles acerca da minha pessoa, principalmente, porque aqui na cidade de Duque de Caxias, o único pregador da graça que veio das Assembleias de Deus sou eu. Temos o irmão Geraldo, mas ele veio da Igreja Apostólica da Graça de Deus, lá do ministério do Miguel Ângelo. Das Assembleias de Deus sou eu. Então eu sou o alvo, porque eu fui pastor lá. Eu fui membro lá durante 46, quase 50 anos. Tudo que vocês pensarem, eu fui dentro dessa denominação Assembleia de Deus. Fui professor da Faculdade Teológica das Assembleias de Deus, dos Institutos Bíblicos das Assembleias de Deus. Então eles me conhecem, mas fazem comentário ao meu respeito. Alguns chegam até mim, outros não. Tem um que essa semana me disse assim: fulano, não vou citar o nome, ele disse para mim que conversa com você sobre tudo que você quiser, mas menos sobre essa visão que você está tendo. E é uma pessoa que eu conheço há mais de 50 anos. Disse para um amigo meu. Então, queridos, vamos lá. Esses escritos por Moisés, nos chamados livros Pentateuco, porque os 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, segundo os eruditos, eles foram escritos por Moisés. Os biblicistas que discutem a Bíblia, que procuram pesquisar sobre a Bíblia, eles têm um entendimento muito contrário aos evangélicos, a muitas denominações que usam a Bíblia. Então, os biblicistas, eles chegam a dizer que não foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Mas não quero entrar na questão e nem no mérito, porque isso não acrescenta e nem tira nada. Então, esse livro escrito por Moisés, o Pentateuco, a linguagem usada por ele era para que os hebreus entendessem, visando muitas figuras. Era dentro da cultura, da tradição do povo hebreu. Então eles usavam figuras de linguagem dentro de suas culturas e tradições. Isso aqui, o sistema religioso evangélico fez disso uma doutrina. Eles trazem isso para a relação entre homem e mulher. E não abrem mão disso, dizendo que Deus é Ele quem uniu o homem e a mulher. É Deus que faz com que essa união, esse casamento se concretize. Você que é das denominações evangélicas sabe como é que é realizada uma cerimônia religiosa sobre o casamento. Eles dizem assim: até que a morte os separe. E o que nós mais vemos são separações. Talvez dentro da denominação evangélica haja mais separações do que fora, com aqueles que casam apenas no civil. E muitos não se separam porque a religião ensinou, botou na mente dele que não se pode separar, que se separar é pecado, porque foi Deus que uniu e só pode se separar após a morte. Apesar de que já algumas denominações que já admite o divórcio, mas a maioria não, principalmente as pentecostais. É bom frisar que quando a Bíblia se refere a mundo, se trata exclusivamente ao mundo de Israel.
Isso aqui não foi escrito para toda a humanidade, como a religião ensina. Era para o mundo habitável de Israel. A Bíblia toda foi escrita para os judeus, para o povo de Deus. Nós somos atacados porque afirmamos isso, porque cremos assim. E então, ela foi escrita dentro de uma cultura, dentro de uma tradição, dentro de um entendimento de um povo, porque ela foi escrita para esse povo. Em Mateus capítulo 15, versículo 24, olha o que diz. Vamos ler Mateus capítulo 15, versículo 24. Mateus é um livro histórico, não é um evangelho de Mateus, mas um livro histórico. Diz assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus de Nazaré, nascido de mulher, sob a lei, um judeu, ele veio exclusivamente, tão somente, para salvar e buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, a expressão, por exemplo, últimos dias, se refere a quem? Aqueles últimos dias que iriam acontecer até o ano 70. Tudo que iria acontecer engloba-se nesses últimos dias. O apóstolo Paulo, ele se referiu muito a esses últimos dias. João, lá em Pátimo, ele fala desses últimos dias, mas o sistema religioso futuraliza. Para eles, esses últimos dias ainda irão ocorrer, irão acontecer. Eles acreditam que tudo quanto está no Apocalipse é futuro. Mesmo no capítulo 1, versículo 1, estando dizendo assim: em brevemente tudo isto há de acontecer. Esse brevemente para eles é futuralizado para mais de 2000 anos. É assim que eles veem, é assim que eles entendem. Eles não aceitam a escatologia consumada. Tudo ainda vai acontecer: tribulação, juízo, volta de Jesus, arrebatamento, bodas de cordeiro, tribunal de Cristo, milênio. Essas coisas ainda para a religião vai acontecer. Então, essas coisas eram para o mundo habitável de Israel. Ele veio apenas para Israel. Aí os gentios, como um foi recentemente lá, eu removi, lógico, e falou sobre isso. E os gentios, já que ele veio tão somente para os judeus, se ele ouvisse do início ao fim, ele ia entender nesta mensagem que eu preguei. Os gentios remanescentes, as suas promessas estavam quem? Abraão. Os gentios é pela fé. Porque os gentios não foram transgressores da lei, não tinham lei sobre os gentios. Então nós já nascemos o quê? Nova criatura, justificado nele. Mas eles não entendem isso, eles dizem que não. O idem de Marcos 16,15 é para toda a humanidade. João 3,16 é para toda a humanidade. Gênesis 2,15 é para toda a humanidade. Romanos 6,23 é para toda a humanidade. 1 João 4,8 ou 3,8 é para toda a humanidade. Então, querido, todas as profecias foram cumpridas. Não tem mais nada para se cumprir. Eles vão me atacar, vão me chamar de falso profeta e de anticristo, por eu estar afirmando isso. Apocalipse, capítulo 3, diz assim, dos versículos 16 até o 18. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, dos versículos 16 até o 18. Assim, porque és morno
e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes que sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabe que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que te compres ouro refinado no fogo, para que te consideres e veste branca para que vista e não veja manifestar a vergonha da tua nudez, colírio para ungir os teus olhos e o fim do que vejas. Isso foi escrito para quem? Para uma das 7 igrejas da Ásia, para a igreja da Laodiceia. Efésios capítulo 5. Aliás, querido, desculpe aí, não é Apocalipse 3, é Apocalipse 13. Perdão aí, mas está dentro do contexto de que a Bíblia foi escrita tão somente para os judeus, e que ali no capítulo 3, João se dirigia às 7 igrejas da Ásia. Diz assim: e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e o seu número é 666. Isso aqui eles dizem que ainda vai acontecer, que é o número da besta que está por vir. Quando João aqui diz que naqueles últimos dias, o anticristo que já estava no mundo, ele iria se manifestar. Como se manifestou? O número dele, 666. Quem era ele? General Tito. Foi o que foi usado para que destruísse Jerusalém, derribasse o templo. E que essas coisas ocorreriam quando Jesus se referia de que iria acontecer. Quando João diz, brevemente vai acontecer. Em Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios 5, 25. Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos 6 e 8. Eu não vou ler. Esses textos, o que eu quero dizer é que são figuras de linguagem, são metáforas que o sistema usa de forma literal. Agora, por que é que o sistema usa esses textos que eu li, tanto em Deuteronômio, em Efésios e no Apocalipse, de forma literal, para amedrontar e colocar terror nos eleitos? Quem são os eleitos? Os nossos irmãos que lá estão, debaixo de preceitos e rudimentos, debaixo de uma suposta autoridade dos homens, são eleitos. E esses homens usam esses textos de forma literal para amedrontá-los, aterrorizá-los e tornaram prisioneiros dentro dessas sinagogas. Que são isso que esses nossos irmãos eleitos são, prisioneiros de um sistema religioso. Como eu fui um dia prisioneiro, como você que hoje está no Evangelho da Graça de Deus, livre, reinando em vida, também foi um prisioneiro. Nos dias de Paulo, acontecia o mesmo. Os judeus voltavam a se meter debaixo do jugo, da servidão. E Paulo dizia para ele, Cristo já vos libertou. E vocês ainda continuam debaixo de algo que ele já fez, que ele já cumpriu.
Ele já trouxe a liberdade, mas eles não entendiam isso. Assim como hoje os nossos irmãos não entendem a liberdade no Espírito. Eles dizem que graça é libertinagem. Por que eles querem manter os filhos de Deus lá? Para arrancar tudo deles. Tudo que eles puderem arrancar das ovelhas, aspas, para eles, mas dos filhos de Deus, eles vão arrancar para satisfazer as suas conveniências e os seus interesses. Porque o que eles querem? Títulos. Porque os títulos lhes dão primazia e status. Eles têm uma carteirinha de pastor, ou de apóstolo ou bispo, e aonde eles chegam dão carteirada nos hospitais, dão carteirada quando vão visitar outras sinagogas. Tem muitos que têm 2, 3, 4 carteiras. Uma da sua convenção nacional, outra da sua convenção estadual, outra da sua municipal e de alguns conselhos. É isso que eles querem, status e primazia, através de títulos. Eles gostam de serem chamados de pastores. Chama um deles de irmão para você ver. Eles vão te corrigir. Tem uns que corrigem no próprio púlpito. Irmão não, pastor fulano de tal. Há poucos dias eu fui corrigido numa visita em um hospital. Eu já falei isso. Chamei um deles que eu não conhecia de irmão fulano, porque havia ouvido seu nome. Ele me corrigiu na hora. Irmão fulano não, pastor fulano, e disse o seu nome. Eles gostam de serem chamados de bispo. Quando eles têm um amigo bispo, eles pedem para consagrá-lo a bispo. Aí um vai consagrando o outro. E até ao apostolado. Eu acompanhei isso de perto, eu sei como isso funciona. Eles querem as ofertas e os dízimos, porque isto lhes proporcionam mordomias e bel prazer. É isso que eles querem, trocarem de carro sempre que puderem. Viajarem para o exterior, a maioria deles tem passaporte. Viajar para vários estados do Brasil em nome de uma tal obra de Deus. Existem os tais que são itinerantes. Esses não param, passam até meses fora do seu lar. E muitos deles têm amantes fora, levam as suas amantes, hospedam-se em hotéis. E se apresentam às vezes aonde vão pregar, fazer um congresso, como ninguém o conhece, apresenta aquela sua amante como a sua esposa. É uma podridão. Essa é a mais pura verdade que muitos deles não querem admitir. Então vamos ao texto que eu li de Gênesis 2, 24, no tocante que ambos são uma só carne. Não é literal, como o sistema ensina. Isso é uma figura de linguagem, é uma metáfora. Se assim fosse, o que é que teria que acontecer? Teria que haver uma unidade de fé. E na maioria das vezes, se ambos são uma só carne, como eles ensinam de forma literal, muitas das vezes não há uma unidade de fé entre um e outros. Os mesmos gostos em tudo. Então as pessoas são levadas à heresia com o entendimento do sistema religioso, quando dizem que ambos são uma só carne. Quando ambos são completamente diferentes um dos outros, em tudo. Por isso que há desentendimento, por isso que há separação, muitas das vezes até brigas, e que levam um até a matar o outro. Quando duas pessoas se unem, essa história que ambos são uma só carne não funciona, porque são dois que pensam de forma diferente e agem muitas das vezes de forma diferente um do outro. Então, você está sendo enganado. O sistema te engana quando diz que esse texto de Gênesis 2, 24 é de forma literal. É uma figura de linguagem, uma metáfora usada pelo escritor do Pentateuco, do Gênesis, para mostrar aos seus ouvintes o que na verdade ele queria dizer, usando uma figura, uma metáfora para que eles pudessem entender.
Mas a religião fez disso uma doutrina. E diz, quando você se casa, ambos são uma só carne. Olha como eles se contradizem. Nós da graça não, porque nós sabemos que a salvação não é no corpo. Sabemos que o Espírito veio de Deus, volta para Deus. O Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Mas a salvação pela religião é vista onde? Na carne. Se ambos são uma só carne, existem casais que um, aspa, é crente, o outro não. É salvo, o outro não. Ambos teriam que ter o quê? Se são uma só carne, a mesma unidade de fé. E na maioria das vezes isso não acontece. Cada um responde pelos seus atos. Quem semeia na carne ceifa, na carne colhe. Um não pode carregar os atos do outro. Cada um tem as suas consequências. Então, quando se diz que os dois são uma só carne, isso é uma figura de linguagem que foi para os judeus, usado naquela época. E os gentios remanescentes não têm nada a ver com isso. Os gentios não tinham nada a ver com a comunidade de Israel. Estava fora desse contexto dos judeus. Os gentios não eram considerados povo de Deus. Jesus não veio para os gentios. Ele veio tão somente para o seu povo, para o povo de Israel. Veio para cumprir a lei, porque os judeus transgrediram a lei e todos eram pecadores e precisavam de um cordeiro, e ele era o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. De que mundo é esse? Do mundo de Israel. Então, querido, todas essas coisas, mas esse versículo 2, 24 de Gênesis, quando eles dizem que ambos são uma só carne, é uma heresia do maldito sistema religioso, que procuram enganar os filhos de Deus. Essas coisas são da carne. Casamento é da carne. Deus não se mete nisso. Quantas pessoas estão solteiras até hoje porque estão esperando no Senhor? Eu conheço muitos solteirões e solteironas que eu conheci com 17, 18 anos de idade, hoje estão com 70, que ainda não se casaram, porque estão esperando no Senhor. O Senhor ainda não os deu. Que Deus é esse que dá para um e não dá para outro? Que Deus é esse que abençoa um e não abençoa o outro? Se todos são filhos de Deus, acorda, vai em busca do seu cônjuge. Isso são coisas daqui, da carne. É você que escolhe, é você quem decide. Quantas pessoas estão desempregadas há anos e dizem: eu estou esperando no Senhor? Vai trabalhar, preguiçoso. Vai procurar o que fazer, preguiçoso. Levanta da sua cama e sai em busca do que fazer. Não fica esperando em Deus. Não fique. Eles pegam muito o Salmo 40. Eu tenho uma mensagem sobre o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. E assim muitos estão esperando. É interessante que eles usam muito esse versículo quando vão visitar um enfermo. Aí eles oram, né? Fazem aquelas orações, né? A oração do religioso. E aí, no final, quando acaba a visita, ele diz: espera com paciência no Senhor. Não é essa a mensagem do Evangelho da graça de Deus. É por fé, tome posse. Tu já és curado, tu já és abençoado, tu já és guardado, tu já és protegido, tudo é seu. Viva e anda por fé. Quem vive por fé toma posse. Os religiosos não, eles andam por vista. Tem que ver para crer. A graça diz que em tudo demos que dar graça. Nós não fazemos orações como os religiosos fazem, pedindo isso, pedindo aquilo, determinando que Deus faça isso, que Deus faça aquilo. Isso é coisa de religioso. Quem tem um entendimento tão somente agradece, porque anda por fé, vive por fé.
porque toma posse de tudo. Ele não faz uma oração quando vai sair, porque ele sabe que ele já é guardado e é já protegido por Deus. Aí, o religioso, ele, para desfazer, ele diz assim: e se acontecer alguma coisa? Se acontecer, para nós que temos o entendimento da graça de Deus, tudo é a vontade de Deus. Aqui para você, tudo é a vontade de Deus. Esse é o entendimento de quem tem a mente ativada, de quem é filho de Deus, dirigido e guiado pelo Espírito Santo. Fica aí esta palavra. Não deixem que eles te enganem. Não deixem que eles te enganem. Desperta, tu que dorme. Levanta-te dentre os mortos e o Espírito te esclarecerá. Não é faculdade teológica. Você perde tempo aos domingos indo para a escola bíblica dominical. E lá um homem fica passando o que tem numa revista para você. Entra domingo e sai domingo, entra anos e sai anos, e nada muda, nada acontece, tudo permanece a mesma coisa, porque você está debaixo de preceitos, de doutrina e de achismo dos homens, ao invés de ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo como filho de Deus que você é. Beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo: nós da graça de Deus amamos vocês.